Boa noite, pessoal. Investidor brasileiro, falando aqui com vocês, dando continuidade aí à divulgação de conhecimento sobre arrematação de imóveis via leilão. Hoje nós programamos fazer uma live no YouTube, mas o YouTube parece que teve algum problema e não liberou a live, né? Mas não vão conseguir nos parar, não. Eu até coloquei no vídeo lá na chamada que, né, estão tentando censurar, né? Várias pessoas falam comigo, não, isso é louco, vai ficar divulgando esses conhecimentos assim, isso não é assim, isso se vende muito caro. Eu acho que a gente tem que tentar ajudar, né? Tudo tem seu tempo. Então vamos ser bem direto, vamos falar um pouquinho sobre as oportunidades na arrematação de imóveis, questão de valor de mercado, gestão de risco na arrematação, vamos falar sobre imóvel ocupado, e vamos falar um pouquinho sobre investimento em si, né? Então, a questão das oportunidades reais. Quando você verifica um imóvel, um leilão de um imóvel, ou até de outros itens, uma das coisas mais importantes é ter o conhecimento daquele item em si que você está interessado em comprar. Você precisa conhecer bem daquilo, né? Eu já tenho uma certa facilidade, um certo conhecimento nesse mercado imobiliário, mas existe, por exemplo, leilão de helicóptero, né? Eu não teria facilidade de participar de um leilão desse, entendeu? Já pode ter pessoas que se dão muito bem nisso, né? Então é para lembrar o seguinte, não adianta ir lá no site do leilão, olhar e ver assim, ó, esse imóvel aqui custa X e ele está com 20% de desconto sobre o valor da avaliação. Esse valor da avaliação realmente ele faz sentido para mim, né, dentro do meu projeto? O que eu quero fazer? É para longo prazo? É para curto prazo? É para moradia? Né? Se eu não sei realmente o valor do bem, eu vou ter dificuldade em trabalhar com esse bem, né? Então é uma etapa até anterior, né? A gente precisa se dedicar e conhecer bem aquilo. Eu vou comprar uma televisão, e não importa se é leilão ou onde eu vou comprar, eu tenho que ter uma noção quanto custa uma televisão, quais os tipos de televisão que existem, as tecnologias, qual a minha necessidade, né? E no caso do imóvel, como é um bem bem mais caro e bem mais complexo, ele não tolera muito erro, né? Então tem dois caminhos. Um dos caminhos é estudar bastante, se aprofundar, a gente está fazendo isso aqui, leva um tempo, né? Um outro caminho é a gente tentar conseguir assessorias profissionais aí, seja na área de investimento, seja na área imobiliária, seja na área de direito, por exemplo, se for o caso, né? Então é só para lembrar disso, nem tudo que reluz é ouro, né? Quando a gente vê uma oportunidade e pensa, é uma barganha, é um bom negócio, pode ser uma grande furada, pode ser assim uma grande furada. Tem de tudo no mundo dos leilões. Para comprar um imóvel para residência, vamos dizer assim, talvez os riscos sejam menores, tá? Para comprar para investimento, numa avaliação assim mais preliminar, vamos dizer que talvez quando você pega um leilão, talvez só uns 20% daqueles imóveis que estão anunciados ali realmente estejam em ótimas condições para você comprar, pagar todas as taxas, pagar a assessoria, pagar os impostos para depois revender, né? Então, vamos lembrar disso, ter isso em mente, né? Nem tudo que está ali no leilão é bom negócio, né? Principalmente porque na hora que realmente começa o leilão e aquilo começa a subir de preço, aquilo pode ter um valor ruim. Tem coisas que a gente encontra que já terminou o leilão, né? E até respondendo uma das perguntas aqui, terminou o leilão, o imóvel ele fica ali disponível pelo aquele preço mínimo. Por exemplo, um leilão da Caixa Econômica, você fez as duas etapas dos leilões presenciais através de um leiloeiro. Caso ele não seja arrematado, ele vai para o leilão eletrônico, tem mais duas etapas, geralmente cada etapa de uma semana, né? Terminadas essas duas etapas, esse imóvel pode ser arrematado pela primeira pessoa que colocar a proposta naquele valor mínimo que foi colocado ali. Tá, e o que acontece se ninguém arrematar? Fica uma luta de braço, né? Porque o banco, no caso, ele quer vender por aquele valor, ele não quer abaixar mais, ele já baixou um pouco, né? Se ele ficar abaixando demais, para ele o negócio se torna ruim, existem limites legais também para reduzir. O que o banco faz? Ele usa o tempo, com o tempo ele vai reavaliando o imóvel, né? No caso do banco, essa reavaliação ele faz inclusive registro em cartório, então gera uma despesa para ele,
né? E ele vai reavaliando aquele imóvel. O mercado hoje, por exemplo, tá ruim, né? Tá tentando se reaquecer, mas ainda é um mercado, né, de baixa, tentando subir. Passando o tempo, a tendência é que aquele valor ali, né, ele possa, né, uma das metodologias lá que é usada, ele possa ser avaliado e diminuído o valor do imóvel, a avaliação, e em cima disso você dá o desconto, o valor final cai de novo. Isso leva um tempo, por isso é importante estar sempre verificando, né? Eu verifico pelo menos semanalmente, né? O corretor de imóveis que trabalha comigo, ele verifica praticamente diariamente. Às vezes eu passo alguma coisa para ele, às vezes ele passa alguma coisa para mim, né? Não é um trabalho tão simples. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, né? Vamos agilizar um pouquinho os outros assuntos aqui. Eu já entrei um pouquinho sobre a gestão de risco, né? Falando desse assunto aí, da gente avaliar bem o que a gente está fazendo. No caso de imóvel ocupado, né? O imóvel ocupado, ele, não tenha dúvida, são as melhores oportunidades, os melhores preços estão nos imóveis ocupados. Quando você vê um leilão e já aparece de cara piscando imóvel desocupado, saiba que a tendência de ter briga forte nesse leilão. E por que vai ter briga forte? Porque você vai misturar ali o profissional que conhece do assunto com o amador, com o, vamos dizer, né, o aventureiro que está entrando. Opa, achei um imóvel bom desocupado, vou comprar. E aí começa o leilão, aqueles lances vão subindo, pode acontecer daquele imóvel ser arrematado até por um valor maior do que o valor de mercado, se não foi feita uma boa pesquisa, se você não tem uma planilha de auxílio, se você não tem certo qual que é seu objetivo, se é investir para revender no curto prazo, no longo prazo, se é aluguel, se é moradia, né? Os imóveis similares no mercado, qual que é o preço? E negociando, cai quanto? Né? E financiando, né? Qual a condição que eu tenho, desconto em função de faixa de renda, etc. Tudo isso tem que ser avaliado. Bom, então vamos direto agora para concluir aqui algumas perguntas que foram feitas aqui. Pode-se colocar uma proposta após o término do leilão? A minha maior experiência é no leilão de banco, né? Mais especificamente Caixa Econômica Federal. No leilão judicial eu tenho estudado muito, mas ainda não arrematei nada. E dizem, né, os especialistas que são as grandes oportunidades, mas eu também considero grandes riscos, né? Ao meu ver, um leilão judicial, como o juiz acaba tendo muito poder de decisão sobre aquele leilão, eu acho que a chance do juiz fazer alguma bobagem e depois aquele leilão ser impugnado, eu acho que ela é maior. No leilão, por exemplo, da Caixa, a experiência que eu tenho e algumas conversas que eu já tive com o próprio pessoal lá, e corretores e etc., o processo é muito redondinho, eles se resguardam muito e, vamos dizer assim, é a mesma equipe preparando imóveis para leilão o ano inteiro. Então, é um processo muito repetitivo, né? E eles tentam minimizar bastante, né, os erros. Então, me passa muita segurança. Se você pensar num leilão judicial, você tem várias esferas da justiça, vários, né, órgãos, e você tem juízes fazendo leilão. Uns vão fazer com menos frequência, outros com mais, né? Então, assim, pessoalmente, a minha impressão é que requer uma especialização maior. Entendeu? A vantagem do judicial é que você já está com o processo aberto, né? Aquele processo foi aberto para resolver um outro problema e o leilão é um meio para resolver aquele problema. Então, o juiz está com foco em resolver o problema, seja trabalhista, seja civil, né? Seja qual tipo de problema. O foco não é o leilão é uma solução para aquele problema. Né? Então, o juiz, dependendo né, da pessoa, da maneira como ela trabalha, da pressa que ela quer resolver aquele problema, ela pode optar, né, vamos dizer, por dar desconto maior, por analisar propostas. Né? Então, eu entendo que esse juiz ele tem mais, vamos dizer, flexibilidade e mais poder, afinal, ele é um juiz. Né? Já no leilão extrajudicial, no leilão dos bancos, foi um financiamento que não foi quitado. 3 meses depois já começa o processo e aquilo ali vai para leilão. Os funcionários do banco, eles estão engessados nas regras. Imagine um banco, se ele der autonomia para o funcionário dele, começar a dar desconto sobre o valor de leilão.
né? Imagina um banco como a Caixa Econômica, que tem presença no Brasil todo, isso ficaria uma coisa difícil de controlar. Aquele funcionário, ele não é um cara do nível de um juiz, né? Ele é um gerente administrativo, ele é um escriturário, né? São pessoas desse tipo. Então, ele trabalha em cima de normas rígidas, porque você tem normas legais que ele tem que seguir, né? Mas não são só as normas legais, ele tem a norma da instituição dele, a instituição dele não vai dar liberdade para ele. Então, uma coisa que eu já percebi é isso: o imóvel foi para os leilões, passou por essas 4 fases: o primeiro leilão presencial, o segundo leilão presencial, o terceiro, né, o eletrônico, o quarto eletrônico. Então ele passou por 4 oportunidades. Vamos dizer assim, talvez uns 70% dos imóveis passem por essas 4 oportunidades e ninguém remata. O funcionário do banco não tem autonomia de falar, eu vou aumentar o desconto. Ele tem um nível que ele pode trabalhar, vai aumentando o desconto. Pela minha experiência, esse desconto aí, ele não passa de 45%, ele começa por volta ali de 10%, aí ele vai subindo ao longo do tempo ali, e normalmente, pelo que eu já percebi, avaliando centenas de imóveis, é que ele meio que trava ali nos 45% de desconto, inclusive porque tem questões legais, o imóvel de leilão não pode ser arrematado por valor vil, e esse limite é realmente por volta dos 50%. Então, qual é a saída? O banco deixa passar um tempo, ele tem a equipe dele, de peritos, avaliadores, ele manda reavaliar aquele imóvel, ele ajusta, ó, como eu não vendi, ó, o imóvel valia 300 mil, eu dei um desconto, tentei vender esse imóvel aqui por 180. Mesmo assim, 6 meses depois eu não consegui vender esse imóvel. O perito vai lá, faz uma nova avaliação, aquele 300 mil, talvez ele vai baixar para 250. E aí ele começa a aplicar de novo os descontos. E vai à cadeia, então o preço realmente vai baixando. É rápido? Não. Por isso precisa preservar, né, nisso. E é um dos motivos que eu trabalho, por exemplo, com a assessoria desse corretor, né? Porque eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo para ficar vigiando imóvel o tempo inteiro. Então eu dou uma olhadinha, né? Às vezes à noite, às vezes na hora do almoço, às vezes dou uma olhadinha pelo celular, uma coisa rápida ali, mas não dá para se dedicar tanto, né? E eu não vou ficar todo dia à noite também cuidando desse assunto, tá, pessoal? Então, quero concluir aqui, né, pedindo mais uma vez desculpa pelo pessoal aí, mas realmente o YouTube, né, às vezes deixa a gente na mão, né? E aí peço para vocês aí compartilharem esse vídeo. A gente está lançando esse projeto Arrematação, né? A gente vai ter muita informação útil aí ao longo do tempo. Vamos organizando melhor os conteúdos, trabalhando um pouquinho mais na parte aí visual dos vídeos, tentando melhorar, né? E a intenção é isso, vamos ajudar as pessoas nos seus projetos, tentar entender o projeto de cada um. Eu já tenho, né, mais ou menos claro os perfis aqui das pessoas, e com o tempo a gente interagindo com mais gente, né? Deixe no comentário aí o que você achou do vídeo, o que você achou do assunto, em qual perfil você se enquadra. Você é mais do tipo de um investidor para comprar e revender, ou você tá procurando casa própria, né? Você pode usar fundo de garantia, financiamento ou não. Que você entende do leilão? Você acha que é uma furada? Você acha que é uma roubada? Né? Você acha que eu não vou revelar para você os segredos? Coloque à vontade aí, a gente tá aos pouquinhos passando. É muito conhecimento, é muita coisa, não dá para ficar fazendo vídeo de 3, 4 horas, então eu vou tentar quebrar em vídeos aí de 5, 10, 15 minutos, tá ok? E a gente vai passando essas informações aí para vocês, tá ok? Um abraço, boa noite e obrigado. Investidor brasileiro, projeto Arrematação, compartilhe aí, curta, divulgue para os amigos, ok? Muito obrigado, boa noite.